Eu aposto que você já tá cansado de ver vídeo de 30 minutos te explicando o que é suporte e resistência, né? Hoje eu vou te entregar o básico da análise gráfica de forma bem mastigadinha, vou te mostrar na prática como marcar os seus suportes e suas resistências sem se complicar, e se você ficar até o final ainda vai receber de brinde umas dicas que podem mudar tudo na sua análise gráfica. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Frank, analista de mercado e caçador de oportunidades. E aí, bora ficar rico? Esse vídeo faz parte do nosso plano Ômega para ter sucesso no mercado de trade, e se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa lista, vou deixar ele aqui no card e também na descrição. Então vai lá ver esse primeiro para você não ficar boiando e não entender nada que eu vou falar agora. Se você for novo aqui no canal e ainda não conhece o conteúdo que a gente está disponibilizando, já deixa o like e se inscreve para você não perder próximas atualizações e próximos conteúdos que podem te ajudar, inclusive melhorar a sua análise gráfica. Então primeiro eu vou te explicar o que são suportes e resistências e depois a gente vai lá para o meu computador para poder marcar junto com você, tá? Começando pelo suporte, ele é a linha que sustenta o gráfico. Ele geralmente mostra entradas de compra, ou seja, entradas acima do valor atual do mercado, enquanto a resistência é o teto, é o telhado, é o que cobre o gráfico. Imagina ela como sendo uma barreira que impede o gráfico de subir. Ela só pode ser rompida por uma força compradora muito grande. Eu gosto de imaginar essas linhas como sendo espelhos. E o que acontece quando você olha para um espelho? Ele reflete a sua imagem de volta para você. Com o gráfico é a mesma coisa. Na maioria das vezes que o valor se aproxima dessa linha, o espelho devolve ela com a mesma força, só que na direção oposta. De maneira bem resumida, o suporte é a linha de baixo, enquanto a resistência é a linha de cima. O que pode deixar muita gente confusa é que o suporte ele pode se transformar em uma resistência e a resistência pode se transformar em um suporte. Mas a gente vai entender isso melhor vendo a tela do computador. Como é a sua primeira vez fazendo isso, ou você já fez isso, mas ainda não tem confiança de traçar o seu suporte ou a sua resistência, a gente vai seguir uma receitinha de bolo que pode te ajudar no começo. Eu tô aqui no site da Cotex, já logado na minha conta de teste, que vai ser usada para todas as aulas e também para completar o desafio do vídeo 1. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é marcar os picos de alta e de baixa. Para fazer isso é bem simples. Você só precisa identificar no gráfico qual é o ponto mais alto que ele toca e o ponto mais baixo. Isso recentemente. Você pode ter uma base com o gráfico passado, mas precisa ser recente. Quanto mais recente e quanto mais pontos de contato, que é onde a vela toca na linha que você vai traçar, mais confiável é a sua linha, mais confiável é o seu suporte, mais confiável é a sua resistência. Ó, então agora eu vou marcar aqui com vocês, já tô no gráfico, tá? Eu tô usando o ativo EURUSD, mas de começo isso não vai ser tão importante, o nosso foco aqui é aprender a marcar as linhas e as resistências. Se você for novo no site da Cotex, tá meio perdido ainda, não sabe onde fica cada ferramenta, é só você descer aqui, você vai vir aqui nesse lápis, você vai clicar então em linha horizontal, que vai ser onde a gente vai traçar os nossos suportes e resistências. Você vai perceber que ele vai gerar uma linha aqui no meio da tela. Você pode clicar no lápis também para fechar de novo essa opção. Aqui a linha, eu não gosto de deixar ela na cor amarela. Eu vou trocar a cor dela então para azul e a espessura dela eu vou deixar em 3 para ficar mais fácil de conseguir enxergar. Então lembra o que eu falei? Primeira coisa, a gente tem que marcar o ponto mais alto e mais baixo que o gráfico foi recentemente. Nisso você pode ir bem longe, viu? Então, ó, recentemente a gente tem um ponto bem legal de contato que foi esse daqui, ó. Ele aconteceu por volta das 15h28, tá? Isso seguindo o horário UTC. Vocês têm que lembrar que todas as moedas estrangeiras, elas seguem o próprio fuso horário. Então não vai confundir achando que é o horário de Brasília ou que é o horário de onde você tá. Tem que seguir o horário da moeda e ele sempre está especificado no canto superior esquerdo da sua tela. Bem aqui, ó. Então eu vou marcar aquele primeiro ponto que a gente viu, ele fica aqui embaixo, eu só arrasto a minha linha e posiciono ela aqui. Se você quiser, você também pode dar um zoom para chegar mais próximo e ver se você marcou a linha corretamente. Você percebe que a vela, ela tem duas formas que chamam bastante atenção. Essa parte mais fina, que você consegue ver aqui, nessa daqui, e a parte mais grossa. A parte mais fina a gente chama de pavio, é o pavio da vela. A parte mais grossa é o corpo da vela. Na hora que você for marcar a sua linha, você tem que ter em consideração que o ponto de toque ele pode ser tanto o pavio quanto o corpo da vela. Uma vela só forma um pavio quando ela não tem força suficiente para manter o preço na ponta do pavio. Então, se ela não tem força suficiente, ela desce até certo ponto ou sobe até certo ponto, ela vai recuar um pouco e é isso que forma um pavio. Nesse caso aqui do gráfico, como o ponto mais baixo não tem nenhuma outra vela entrando em contato no mesmo lugar, vai ser o nosso recorde de preço baixo, tá? Vai ser o ponto mais baixo que o gráfico chegou desde a sua abertura hoje. Reparem que eu coloco ela bem rente à vela, tá? Ela tem que tocar realmente na vela, ou tocar no pavio ou tocar no corpo da vela. Isso varia de acordo com a vela que você está usando como referência. Se for uma vela que tem
um pavio muito longo, vale mais a pena você chegar no pavio dela do que no corpo, porque senão vai dar uma diferença muito grande, e o contrário também. Então se a vela tiver só corpo, você marca no ponto mais longe, e se ela tiver um paviozinho mais ou menos, não faz tanta diferença, mas vai variar de acordo com a vela que você está usando, e se tem mais velas próximas pra gente usar de medida. Agora que a gente marcou o ponto mais baixo, a gente vai fazer o contrário, a gente vai marcar o ponto mais alto que o gráfico chegou. É só afastar um pouquinho aqui, você já consegue ver que tem uma vela que tem um pavio muito longo na parte de cima do gráfico, ali na esquerda. Então a gente vai selecionar nossa linha, clicar na opção de duplicar, tá? Ela fica aqui, ela tá um pouco apagadinha, não sei o que tá acontecendo, mas ela fica aqui, ela vai ser 2 quadradinhos pra você, e arrastar essa outra linha que a gente fez até a parte de cima. Reparem que eu não usei o pavio da vela como referência, eu deixei rente no corpo da vela. Lembra que eu falei, se tem mais de uma vela entrando em contato, é sempre importante que você tente alinhar isso o mais rente possível com todas as velas, não só com uma. Nesse caso aqui a gente pode ver que o pavio dessa vela verde é muito longo. Então o que aconteceu? Ela subiu aqui até o 1,07 de preço e depois ela despencou de novo, formando esse pavio gigantesco. Depois ela tentou fazer esse rompimento, não teve força de novo e começou uma tendência de queda. E se estendeu até a parte de baixo, onde você pode ver essa grande queda que teve aqui. Então beleza, você já marcou as duas linhas mais importantes do seu gráfico. Logo mais a gente vai ter um vídeo só falando sobre vela e pavio, para você entender melhor como funcionam essas duas mecânicas e por que as velas formam pavis e como isso influencia a subida ou a descida do gráfico. Depois que a gente marcou o topo máximo e o fundo máximo que o nosso gráfico atingiu, tá na hora de fazer algumas marcações mais próximas ao valor atual do ativo. No caso, você pode perceber que o ativo lateralizou depois dessa queda gigantesca que ele teve, ele lateralizou, ou seja, ele está mantendo uma variável estável de preço até que aconteça um novo rompimento. Então a gente pode usar isso aqui para marcar alguns pontos bem confiáveis de suporte e resistência. Para fazer isso, a gente vai ter que identificar aqueles pontos espelho que eu expliquei para vocês no começo, que é quando o preço atinge um certo valor e volta com a mesma força. Isso não é tão difícil de fazer, também pode ser conhecido como V, né, o famoso V, e você vai conseguir entender melhor o gráfico depois que você tiver esse raciocínio, porque se você ficar separando o gráfico por velas, fica um pouco complicado de você entender logo de começo. Eu entendo que pode parecer um monstro de 7 cabeças para quem está olhando pela primeira vez no gráfico. Então eu vou duplicar aqui de novo, né, a minha linha, vou vir aqui e vou arrastar ela até um ponto próximo. A gente pode ver que aqui tem 2 pontos que foram tocados e respeitados. Então a gente pode subir essa linha e marcar ela próxima dessa vela aqui. Ó, eu vou dar um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor. Você pode perceber que o gráfico, ele desce, ele faz um rompimento nessa parte aqui, ou seja, ele quebra essa linha que era o nosso suporte, desce, bate no nosso fundo máximo e sobe de novo corrigindo. A partir do momento que ele sobe de novo e corrige, ele começa a respeitar esse suporte anterior. Então ele começa a bater no suporte e subir de novo. E percebe que ele desce aqui, bate, tenta romper e sobe de novo. A mesma coisa. Aqui ele desce até certo ponto, você pode perceber que é uma tendência de queda bem alta aqui. Ele desce até certo ponto, toca na nossa linha e começa a subir de novo. Isso significa que essa linha é uma linha bem confiável e a gente pode usar ela no futuro. Outra linha bem legal da gente ver é uma resistência, que também tem aqui. Porque se a gente acha o fundo, a gente também acha o topo. Então eu vou duplicar a minha linha aqui de novo e vou arrastar ela para cima, do outro lado do espelho. Você vai perceber que a gente vai sempre atingir o mesmo ponto. Então, o gráfico vai sempre andar dentro da sua margem de espelho. Ele vai descer até aqui, fez o rompimento, subiu de novo, respeitou a linha, bateu aqui em cima na nossa resistência, começou a descer, tentou fazer o rompimento do suporte, subiu de novo e a mesma coisa se repete. Tenta romper, desce. Ele aqui tentou manter um preço para fazer o rompimento, né? Mas aqui ele tentou romper de novo, não conseguiu, não teve força suficiente e acabou descendo até o final na nossa linha de novo. Aqui mais pra frente, mais no preço atual, onde a gente consegue dar uma olhada melhor agora, a gente vai reparar que ele também tá respeitando a linha que a gente marcou. Pode parecer um pouco confuso ele ter feito esse rompimento aqui e ele ter rodado um pouco o gráfico aqui embaixo, mas isso acontece quando o mercado tá um pouco indeciso. Nesses momentos não é tão interessante você fazer uma entrada, mas você pode perceber que assim que ele fez o rompimento e corrigiu de novo, ele respeitou a nossa linha, batendo nela e tentando subir. Você pode perceber que ele está subindo aqui de novo. Ponto, você acabou de marcar o seu suporte e a sua resistência sozinho. O gráfico ele sempre vai respeitar o seu suporte e a sua resistência se você marcou ela corretamente. O que pode acontecer são as transformações. Lembra que eu falei que um suporte pode se tornar uma resistência e uma resistência pode se tornar um suporte?
não é tão complicado quanto parece. Um exemplo é aqui atrás do nosso gráfico, onde a gente pode ver que ele rompeu. A partir do momento que a linha ela tá abaixo do valor, ela é um suporte. Se ela tá acima do valor, ela é uma resistência. Então aqui o gráfico estava usando essa linha como um suporte. Você percebe que ele bate aqui, tenta subir, mas ele não tem força para subir. Então ele tenta descer de novo, ele bate aqui, sobe um pouco até que ele forma esse pavio e ele desce fazendo o primeiro rompimento. Quando ele faz esse rompimento, essa linha que está aqui em cima, ela deixa de ser um suporte e ela passa a ser uma resistência. Então a gente consegue ver que o gráfico ele começa a respeitar ela como resistência agora e não como suporte. Então as suas linhas elas não são descartáveis. Geralmente o gráfico ele segue padrões de comportamento, até porque o gráfico nada mais é que gente comprando e vendendo. Pessoas se baseiam em emoção. Ele desce até aqui e percebam que ele respeita mais 2 vezes aqui essa linha que se transformou, que antes era um suporte e agora uma resistência. Ele respeita como resistência essas linhas. Então, para ficar bem claro e você não esquecer mais, se o valor do mercado ele está acima da sua linha, a sua linha é um suporte. Se o valor do mercado está abaixo da sua linha é uma resistência. E como que eu sei se a minha linha é confiável ou não? Ou como que eu sei se o mercado vai respeitar a minha linha ou não? Você precisa ver pontos de toque ou zonas de toque, que é onde as velas tocam na sua linha e voltam. Lembra da força espelho que eu te falei? É quando a vela vai tocar na sua linha e descer de novo, ou bater na sua linha e subir de novo. Se isso acontece várias vezes de forma repetida, é um sinal de que aquela linha é um ponto bom, é um ponto forte, e ele está respeitando a sua linha. Agora você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu sei? Se ele passa a linha ali de fundo ou passa a minha linha de topo, como eu sei para onde ele vai? Porque não tem mais gráfico para basear, e não tem mais linha, e nem vela nenhuma pra gente usar de medida, para saber até onde o gráfico vai. Ah, Frank, marquei a minha linha e o gráfico não respeitou ela. Ele rompeu e não tem nenhum lugar que sirva de base passar outra linha. O que eu faço agora? Bom, se você chegou até aqui no vídeo, você vai receber um presentaço de dica. Mas antes, já deixa o like se você tá entendendo o conteúdo, se inscreve para não perder os próximos vídeos e comenta aí embaixo, dominei o suporte e a resistência, beleza? Assim eu sei que eu tô no caminho certo e continuo trazendo esse conteúdo top aqui para vocês. Isso que eu vou te ensinar agora pode parecer um pouco bola de cristal, cartomante vidente, mas tem uma explicação muito lógica por trás, tá? Calma aí. Agora a gente vai clicar no nosso lápis e adicionar outra ferramenta, tá? A gente então vem no lápis e vai adicionar uma linha de trend ou uma linha de tendência. Percebam que ela vem um pouco desconfigurada, eu vou deixar a cor dela assim mesmo para não fazer bagunça. Vou só aumentar um pouco a espessura para dar para vocês enxergar certinho. Feito isso, a gente vai deixar ela bem pequenininha, tá? E na vertical para ficar mais fácil de entender. Então, a gente vai tirar a medida entre o nosso suporte e resistência que foi mais confiável. No caso daqui, foi esses dois aqui, que foi onde ela mais respeitou. Então, feito isso, é só a gente descer a nossa régua que acabou de se formar aqui e tirar a medida entre os dois. Sabendo essa medida, a gente só desce até tocar na próxima linha. Isso que a gente acabou de fazer aqui é uma forma muito legal de você prever até onde o gráfico pode ir, caso você não tenha uma linha mais abaixo ou uma linha mais acima de onde o gráfico foi. Isso acontece geralmente quando ele rompe a nossa linha de topo ou a nossa linha de fundo. No caso aqui, ele rompeu a nossa linha de fundo. O que vocês têm que ter em mente é que o gráfico ele vai respeitar sempre de 50% a 100% dessa linha, tá? Então, se você prestar bem atenção, ele chegou exatamente na metade de onde a gente traçou a nossa régua e depois corrigiu. Ou seja, aqui seria o nosso novo fundo. Mas calma, lembra o que eu falei para você, não apaga nenhuma linha porque as linhas elas podem se repetir no padrão do mercado. O valor do mercado poderia ter descido também até o fundo, que seria esse outro ponto aqui, repetindo o que aconteceu aqui em cima. Em resumo, se ele chegasse até o final da nossa régua, ele iria provavelmente bater e subir de novo. Porque o gráfico ele nunca vai superar o 100% de uma vez só, ele sempre faz um teste antes disso. Mas isso já é conteúdo para uma outra aula, a gente tá aqui para explicar suporte e resistência para ficar mais fácil para vocês e não confundir ninguém. Então a gente vê aqui que ele bateu em 50% e subiu de novo. Se a gente não tivesse essa linha, a gente poderia marcar uma nova linha. Ou se a gente quisesse, a gente poderia copiar essa linha daqui e trazer ela mais embaixo aqui. E ela seria o nosso novo fundo. Isso também funciona para cima, tá? Então se fosse ao contrário, a gente só precisaria subir a nossa régua até aqui e fazer uma nova marcação. Ó, eu dei uma atualizada aqui na página, eu tava com a internet desligada, tá? Mas agora a gente consegue ver o que tá acontecendo em tempo real. Nesse caso aqui, como a gente pode ver, ele rompeu a nossa linha de fundo. Lembra aquela linha que a gente tinha marcado? Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar essa marcação que a gente tem aqui e vai descer. Tá vendo que ele deu aqui o final da nossa linha e rompeu de novo. Então o que a gente faz? A gente pode fazer a mesma coisa. A gente copia isso daqui e traz pra cá. Nisso você vai perceber uma coisa maravilhosa. Ele chegou no ponto máximo da nossa linha, no caso bem aqui, e começou a respeitar ela como se fosse um suporte.
Você tá vendo, não é nenhuma mágica. A nossa régua, ela fez a marcação pra gente, tá? A gente só copiou, você pode perceber que é o mesmo tamanho. Eu vou até medir de novo pra vocês darem uma olhada. Ó, então, essa de cima tem a mesma medida dessa de baixo, que também tem a mesma medida dessa daqui. E é sempre de 50% a 100%. Então, às vezes que ele rompe, você pode perceber que ele chega próximo dos 50% e rompe. Aí ele bate aqui, de novo, mais 50%, totalizando 100%, rompe. Mentira que eu não tava gravando. E olha que beleza, minha câmera desligou, mas eu já liguei ela de novo, então a gente já resolveu o problema. Vocês vão ficar com um pedacinho aí sem câmera, mas nada que vai interferir muito no conteúdo. Só você prestar bem atenção no que eu já tinha falado. Então, copiando essa linha, a gente consegue ter as medidas, e é sempre de 50% a 100%, como eu já havia te falado. E na frente, por exemplo, você vai ver que ele fez um rompimento agora, ele fez o teste para ele transformar essa resistência em um suporte, transformou ela em um suporte e está respeitando ela. Se ela fazer uma próxima vela verde, ou seja, uma próxima vela alta, ele vai respeitar essa linha agora como um suporte e vai continuar subindo, seguindo as nossas outras linhas de cima. Tá vendo que não é nenhuma mágica. Seu gráfico agora deve estar mais ou menos igual ao meu, e se você perceber, aquela força espelho que a gente tinha falado no começo já tá agindo. Então, várias vezes você vai reparar, mesmo se você deixar o gráfico parado e só observar, que ele vai respeitar as suas linhas, vai bater e vai voltar. De qualquer forma, ele sempre vai respeitar as linhas que você traçou. Ele faz um rompimento quando o mercado ele tá volátil, ou seja, tem muita compra, muita venda, então ele acaba quebrando essa incerteza, ou subindo demais ou descendo demais, que é o que causa o rompimento. Muita gente comprando, muita gente vendendo. Lembra sempre, o gráfico, ele não é uma coisa mágica, não é um computador. São pessoas comprando e vendendo aquele ativo. O valor daquele ativo, ele pode subir ou descer dependendo disso. Inclusive, como a gente está trabalhando com moeda fiduciária, e no caso é o euro e o dólar, ele também acompanha essa margem de preço do euro e do dólar. É um pouco complicado de explicar agora, mas na verdade é bem simples de entender, tá? É bem mais simples do que parece. O que você tem que pôr na sua cabeça é que o gráfico, ele é movido e sustentado por emoções das pessoas. Por isso, quando tem uma notícia muito bizarra, alguma coisa muito absurda que aconteceu, isso vai refletir no gráfico também. E se você tá maluco pra saber como a gente lê o gráfico, apesar de eu já ter te dado várias dicas disso, fica calmo que isso vai ser um próximo vídeo só explicando como a gente vai fazer pra ler esse gráfico de forma correta e fazer as nossas entradas, né? Fazer a nossa compra ou a nossa venda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre o mercado e como operar com segurança, pode tacar o seu mouse no gostei e se inscrever no canal, que assim você não perde nada, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero ter te ajudado a entender tudo sobre suportes e resistências. Fico te esperando nos próximos vídeos. Muito boa sorte, que tudo dê certo e até mais. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing.